Olá pessoal, eu sou Márcia Leal e vamos para mais uma meditação da palavra no dia a dia com Deus. Então pessoal, hoje vamos estar meditando na primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7 e vamos até o 9, dizendo o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Aleluias! Nós aí estamos nessa semana, que comemoramos o Natal e na verdade nós sabemos que o Natal e o sentido do Natal é o nascimento de Jesus, e aqui a palavra de Deus expressa, que Jesus é o amor de Deus, é a expressão do amor de Deus enviado ao mundo, porque aqui nós lemos que Deus é amor e também lemos que se manifestou. Então, a prática do amor de Deus em nós foi Deus enviar o seu Filho ao mundo para um propósito, para vivermos por meio de Jesus. E falando sobre Deus é amor, nós vemos que a fonte do amor e toda a expressão e manifestação que nós vemos de amor precisa estar baseado nessa verdade. Precisa estar baseado na verdade da palavra de Deus. Precisa estar baseado na fonte que vem de Deus, toda a direção para expressarmos, para manifestarmos, seja qual for, a prática e a atitude de amor. E aí nós precisamos ver que o amor está baseado, está contido na verdade e na obediência dos mandamentos do Senhor. Porque se você for seguir, na Bíblia, e nós estamos aqui baseados na palavra de Deus, através da inspiração do Espírito Santo de Deus, na mesma carta, 1 João, só que no capítulo 5, no verso 3, diz o seguinte: porque este é o amor de Deus, olha só, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis, não são pesados, não é por obrigação, mas é através da resposta desse amor, porque Deus nos amou primeiro. Deus colocou a fonte em nós. Deus enviou seu Filho Jesus para que por meio dele nós pudéssemos viver e praticar, porque Jesus, ele nasceu, ele viveu nessa terra, ele teve contato com os discípulos, com as pessoas, ensinando, e não só ensinando, mas praticando fielmente a palavra de Deus, expressando fielmente o verdadeiro amor de Deus, E mais o que? Ele cumpriu o plano de forma perfeita, tudo que Deus confiou a ele, ele praticou. E nós temos Jesus como base, nós temos Jesus como fonte, nós temos Jesus que é a própria palavra, porque ele é o verbo vivo, E essa palavra em nós nos faz condição de viver e vencer todas as coisas, através dele, e praticar essa realidade do amor. Porque Jesus, ele cumpriu o plano dele nessa terra, morreu em nosso lugar, o seu sangue derramado nos trouxe perdão, nos religou a Deus, nos aproximou de Deus. Através de Jesus nós podemos chamar Deus de Pai, e a morte não prendeu Jesus, não foi o fim, pelo contrário, foi o cumprimento da promessa, porque Jesus ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, está do lado de Deus, e preparando um lugar para estarmos junto a Ele na eternidade. E conosco Ele deixou esse amor expresso através do Espírito Santo de Deus, esse amor em nós, para vivermos a prática dessa palavra, dessa verdade, através de Jesus em nós, que é viver por meio dele,
Aqui está falando, né? O amor de Deus em nós e vivermos por meio dele. E é tremendo isso, essa verdade. Por isso, hoje nós podemos pensar, por que vamos andar ansiosos? Porque o próprio Jesus, na sua palavra, no Evangelho, segundo Mateus, fala o seguinte, Mateus 6, 25, o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, palavras de Jesus, pela vossa vida, quanto aos que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. E aqui Jesus nos mostra uma vida de contemplação, de confiança, de identificar e reconhecer o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Que aí ele vai nos dizendo que a forma de nós vivermos, a prioridade da nossa vida, seguindo Mateus 6,33, verso 33, buscai, olha a nossa posição, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então o reino de Deus, a forma de viver de acordo com esse reino, de acordo com Jesus, de acordo com a palavra de Deus. E a sua justiça, a prática das atitudes, da forma de viver, a base. E aí diz, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas que nós necessitamos e muito mais, porque Ele é um Deus abundante. Muito mais. Então aqui nos mostra a forma de vivermos, a prioridade das nossas vidas. Jesus, a razão de todas as coisas, o centro de todas as coisas, a expressão do amor de Deus. Né? Jesus, a rocha eterna que nós precisamos nos firmar. Por isso que no livro de João, né, no Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 33, diz o seguinte, estas coisas, né, palavra de Jesus, vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu através da sua vida, através da sua obediência, né? Através da sua morte, através do sangue derramado na cruz do Calvário. Ressuscitou, vivo está, esperança viva em nossas vidas. E aí, essa paz nós podemos desfrutar, porque é uma verdade. E essas coisas que vos tenho dito é o ensino, é a palavra, é a prática, é o exemplo de Jesus. Para quê? Para que tenhamos paz. Tenha de bom ânimo, seja constante na presença de Jesus. Tenha coragem, tenha força, tenha determinação. Constante na presença, constante na intimidade, no convívio com Jesus, com o seu reino e a sua justiça. Por isso, hoje, Ele nos chama, Ele nos convida como Deus maravilhoso e fiel, que anseia ter intimidade e comunhão conosco. O que diz Apocalipse 3, verso 20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Comunhão. Jesus aqui falando que possamos abrir as portas dos nossos corações, ouvir a voz dele, discernir, seguir as instruções, a palavra, ter esse convívio, porque ao entrar em nossas vidas, aí nós temos a comunhão, o convívio, a maneira que temos que viver por meio dele, e que essa presença de Jesus seja constante em nossas vidas, seja constante no seio da nossa família, quando nos relacionarmos uns com os outros, e que possamos ter um tempo de contemplação, um tempo de louvor, de adoração, de reconhecer a bondade, o cuidado de Deus, a presença de Jesus, e o que é nos alimentarmos dessa presença, e não só nós, mas seja toda a nossa família alcançada por essa comunhão, por essa presença de Jesus. Amém? Certamente essa palavra abençoa o seu coração como abençoa o meu. Então, compartilhe com mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações
e que o seu coração almeje mais e mais o conhecimento de Cristo Jesus, o nosso único Senhor e suficiente Salvador.